continuando, ó, gravando a aula. No livro, em qual página que eu disse? 169, né? Se ligue nas coisas e vamos começar a nossa aula. Pronto. Pessoal, na página 168 do livro de vocês, né, pessoal? 168, 169, né? Que é duas páginas juntas aí, né? Está escrito isso aí, né, pessoal? Frações e porcentagem. Certo, pessoal? Então, olha, vamos se ligar nas coisas. Prestar atenção nas coisas para a gente estar guardando essas coisinhas na cabeça da gente. Primeira coisa, pessoal, vamos lá. Vocês sabem o que é uma fração? Quem é que sabe o que é uma fração? Diga aí para mim. Não sabe nem o que é, né? 60, viu? Não é 70, não. É página 160. É 169, 169, 169. Vamos lá, pessoal? Então, vamos se ligar aqui. Olha, pessoal, preste atenção aqui. Primeira coisa. Vocês conhecem, né? Nós conhecemos, nós no início desse ano. Início desse ano, vocês que estão no 6º ano, vocês passaram a conhecer um conjunto de números. Não é assim, pessoal? Conjunto de números. Que conjunto de número é esse, lá? Nós conversamos, para a gente iniciar aqui, né? Conhecendo o conjunto dos números naturais. Não foi isso? Que é esse aqui, né? Olha. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Esse conjunto a gente aprendeu no início do ano. Vocês lembram disso, não lembram? Vocês não lembram disso? Sim. Esse conjunto aqui, eu disse a vocês lá no início do ano, quando nós começamos a estudar ele. Esse conjunto aqui é um conjunto que... Eu lembro. Esse conjunto é um conjunto que foi criado, né? Na realidade, uma pessoa não chegou e criou ele de uma hora para outra, né? Como o nome mesmo já diz, conjunto dos números naturais. É um conjunto de números que foram surgindo naturalmente pela necessidade que o homem tinha de contar as coisas, né? O homem que eu digo é o ser humano, né? Não é só o homem, não, porque é o homem e a mulher, todo mundo, né? O ser humano, o homem, né? Quando a gente fala o homem, é o ser humano, né? Esse conjunto para contar as coisas inteiras, né? Contar as coisas. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 0. Não é isso? Esse conjunto foi para isso. Aí a gente aprendeu nesse conjunto, a gente aprendeu adição. Desculpa. Essa tosse não me abandona mais, não. Adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Não foi isso que a gente estudou? Não foi assim? Depois que a gente estudou, a gente viu múltiplos, viu divisores, critérios de divisibilidade. Não foi isso que a gente viu? Tudo nesse conjunto. Tudo dentro desse conjunto aí. Conjunto dos números naturais. Tudo aí. Os múltiplos de um número natural, os divisores de um número natural. Não foi assim? A gente viu aí. Decomposição de um número em fatores primos, dentro dos naturais. Tudo isso que a gente viu. Agora, pessoal, nós temos uma situação. A gente já tinha, vamos supor que a gente está lá no início que o homem estava aprendendo as coisas, ainda estava nas cavernas ainda. Aí o homem aprendeu a contar, aprendeu os números, aqueles naturais, para contar as coisas. Mas aí veio a necessidade, com o passar do tempo, com a criação dos números, com o comércio entre os países, começaram a comercializar, né, entre as cidades, entre outras coisas. Aí chegou a situação em que o homem precisava dividir uma coisa. Pegar uma coisa e dividir. Por exemplo, vamos citar aqui um exemplo. A mãe de vocês vai pegar um bolo lá. Um bolo para vocês. Vai pegar um bolo e vai dividir em pedaços iguais. Por exemplo. Cada pedaço desse corresponde a uma fração do bolo. O que é uma fração, em outras palavras? Uma fração é parte de alguma coisa, pedaço de alguma coisa. Ou seja, não é mais um número inteiro, não é mais uma coisa inteira. Se sua mãe pegar um bolo e partir em 3 pedaços, o bolo não está mais inteiro. Ele está dividido em 3 partes. Cada parte é uma fração do bolo. Nós vamos aprender isso agora. De onde é que vem a fração, o que é a fração, e nós vamos aprender agora, certo, pessoal? É por isso que nessa página aqui tem, assim, frações e porcentagem. Logo na próxima página tem umas situações do dia a dia, né? Por exemplo, olha, tem um desenho aqui de um tanque de combustível de um carro. Tá vendo? Aqui,
O desenho aqui o marcador de combustível. Tem no painel do carro, tem esse marcador. Onde aqui está dizendo, olha, onde o ponteiro está aqui agora, está dizendo que o tanque está cheio, né? Está cheio, está completo o ponteiro. Mas olha que foi dividido em pedaços, olha. É como se o tanque tivesse sido dividido em várias partes, olha. Aqui é uma fração do tanque, aqui é uma fração do tanque, aqui é uma fração do tanque. Aqui é a metade do tanque, olha, a metade. Aí outra fração, outra fração, outra fração. Aqui já é na reserva, onde o tanque está vazio. Quando esse ponteiro chegar aqui, nesse vermelhinho, então, o cara tem que ir para o posto, senão fica de pé. Não é isso? Então, preste atenção. Ó. Olhe só como é interessante esse texto aqui. Ó. As frações surgiram da necessidade de registrar medidas de maneiras mais precisas. Neste capítulo, iremos estudar as frações, os significados, as representações e as leituras, as comparações, as operações, entre outros. Certo? Nós vamos aprender aqui uma fração, o que é uma fração, cada coisa. Vamos lá. Começando de verdade aqui. De verdade aqui. Algumas ideias associadas à fração. Pronto. Aqui eu quero a atenção de vocês. Certo, pessoal? Olha, toda fração, vamos se ligar aqui, preste atenção. Toda fração, a fração, ela é composta de duas partes. Olha, preste atenção. Uma fração desse tipo aqui, ó. Preste atenção aqui. Isso é uma fração. Isso aqui representa uma fração. Toda fração, ela é dividida entre duas partes. Prestem atenção no que eu estou falando. A parte de cima da fração é chamada de numerador da fração, certo? A parte de baixo da fração é chamada, a parte de baixo é chamada de denominador, certo? Olha, nunca esqueça disso. Parte de cima da fração é chamada de numerador. A de cima, olha. Parte de cima. Tem uma musiquinha, né? Para vocês aprenderem. Olha, olha. A mão assim. Numerador, denominador. Numerador, denominador. Pronto. Numerador, o de cima. Numerador, denominador. Entendeu aí, ó? De cima, numerador. De baixo, denominador. Pronto. Mas o que é que significa cada coisa dessa? Prestem atenção o que significa cada coisa dessa. Olha, por exemplo, essa fração aqui, ó. Fração aqui. O numerador é 1, o denominador é 4. O que representa essa fração? Olha, a fração é assim, pessoal. Prestem atenção. Isso é importante. Olha, o numerador, vamos deixar para depois. Vamos começar com o denominador. Toda vida, o denominador da fração vai me dizer em quantas partes eu dividi uma coisa. E se ligue, são partes iguais. Toda vida que estiver falando em frações, eu estou falando de partes iguais. Certo? Toda vida. Então, vamos lá. Se eu tenho o denominador 4, o denominador 4, ele vai indicar que eu tinha alguma coisa, não sei o que, mas eu tinha alguma coisa, que foi dividida em quantas partes? Que foi dividida em 4 partes. Lembre-se, o denominador indica que eu peguei uma coisa e dividi em tantas partes iguais, certo? Entenderam isso? Botaram isso na cabeça de vocês? Estão visualizando? O denominador, que é o de baixo, o denominador, que é o de baixo, me diz, me afirma, me mostra em quantas partes a coisa que você tinha foi dividida. Lembre-se, partes iguais. O numerador da fração me diz quantas dessas coisas eu peguei. Por exemplo, essa fração aqui está me dizendo o seguinte: olha,
Eu tinha uma coisa que foi dividida em 4 partes e eu peguei uma parte dessas. Está entendendo aí como é o negócio? Olha, quantas partes a coisa foi dividida, quantas partes eu peguei. Está vendo aí? Ou seja, tinha uma coisa aqui dividida em 4 partes e eu peguei uma dessas partes, ou pintei, ou colori uma dessas partes. Qual foi a parte que eu colori? Uma parte de quantas? Olha, uma parte de quantas partes? De 4. Entenderam aí como é interessante? Por exemplo, se eu tiver a fração 2/5, depois a gente vai aprender a ler. Eu estou falando aqui, mas depois vocês vão aprender a ler. Essa fração está me dizendo o seguinte: olha, eu tinha uma coisa que foi dividida em quantas partes, hein? 5 partes, e eu peguei quantas? 2 partes. Entenderam aí como é interessante? Tiver a fração, por exemplo, 3/7. Eu tinha uma coisa que foi dividida em quantas partes, hein? 7 partes, e eu peguei quantas? 3. Certo, pessoal? Entenderam aí como é interessante? Viram como é bom? Como é interessante a fração? Então, a fração é isso, olha. O denominador me indica em quantas partes a coisa foi dividida e o numerador dessa fração me diz exatamente quantas coisas eu peguei, ou quantas coisas eu considerei, ou quantas coisas eu pintei, por exemplo. Se eu tivesse uma figura desse tipo aqui, ó, vamos supor, isso é uma figura. Aí eu fiz assim, ó, dividi em eita, era para ser igual, viu? Para ser igual. Uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes. Aí eu pintei aqui, por exemplo, uma parte, pintei 2 partes, pintei 3 partes. Que fração eu tenho aqui, ó? Eu pintei 3. De quantas partes que foi dividido? De 5. Pronto. Ou seja, 3 partes foi a que eu pintei. Quantas partes o rapaz foi dividir? Tem 5. Entenderam onde é que vem a fração? Agora, toda fração vem daí. Certo? Toda fração vem de uma coisa, preste atenção. A fração é um pedaço de alguma coisa. Entendeu aí como é agora? Onde o denominador da fração me diz em quantos pedaços iguais essa coisa foi dividida, e o numerador me diz quantas partes eu considerei, quantas partes eu peguei. Entenderam? Entenderam Sim, isso? Pronto. sim, Ok. Todo mundo entendeu, né? Graças a Deus. Sim. Isso é o denominador, isso é a fração. Né? Ah, Lázaro, vamos continuar. Continuando aqui. Presta atenção. Por exemplo, olha aqui, ó. Olha essa figura, olha. Essa figura aqui, ó. Eu tenho uma figura que foi dividida em quantas partes iguais? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Não é assim? Quantas partes eu pintei de laranja? Olha, 1, 2, 3. Se eu for colocar essa fração aqui, como é que vai ficar essa fração? Vai ficar assim, olha. 3 partes de 8. Tá vendo? Olha? As partes de laranja, ó. Parte de laranja, 3 partes de 8. E a parte cinza, pessoal? A parte cinza, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 5 de 8. Lembre-se, denominador me diz em quantas partes a coisa toda foi dividida. O numerador me diz quantas partes eu peguei. Não é assim? Quantas partes eu peguei de laranja? 3. Quantas partes eu peguei de cinza? 5. Entenderam? Entenderam aí? sim, sim, Pronto. Certo. O Sim. todo, pessoal, o todo, por exemplo, a fração todinha. Todinha, a fração todinha é assim. É 8. Se eu pegar todas as partes, pegar tudinho. Todas as partes, peguei todas as partes. Eu peguei 8 partes de quantas partes? De 8. A fração que representa a região inteira, representa tudo. Quantas partes foi dividida? Tudo. Foi dividido em 8. Não foi? E eu peguei quantas partes? Peguei 8. 8 de 8. Entenderam aí? Pronto, vamos para frente. Continuando. Outra ideia associada à fração aqui, olha. Presta atenção. Depois eu vou mandar a atividade para vocês fazerem. Tenham calma que vocês vão fazer já. Como ler, pessoal, as frações? Como é que eu leio as frações? Presta atenção, ó. Lê, fração. Como é que eu leio? Prestem atenção na leitura. Leitura de frações. Como é que eu leio a fração? Prestem atenção aqui. Olha, para ler a fração, eu leio da seguinte maneira.
Desculpe, eu estou com essa tosse que não me abandona. A tosse ficou comigo pro resto da vida. Como é que eu leio a fração? Preste atenção, ó. Os denominadores, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até 9, os denominadores. Até 10, né? Até 10. Denominadores. Vamos lá. Quando for 2, é chamado de meio. Quando for 3, é chamado de terço. Quando for 4, é chamado de quarto. Aí vamos lá. Quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Como é que eu leio a fração? Preste atenção. Como é que eu leio a fração? Para ler a fração, eu faço assim, ó. Eu digo o numerador, normalmente, ó, o numerador. Quem é o numerador? Quem é, pessoal? O numerador aqui. Então, pronto. Aí o denominador, lembre-se, até 9 é. Se for 2 é meio, se for 3 é terço. Então, vou ler assim, ó, por exemplo. O numerador, eu digo quem ele é, do jeito que ele está. Ó. 1 meio. Quando é 2 é meio. O numerador, eu digo normal. Ó. O normal, o numerador é 2, aí o denominador é terço. 3 é terço. Olha, o numerador normal é 3. Quem é o denominador? Quartos. 1, quando o denominador é 5, quinto. 5, quando o denominador é 6, sextos. E por aí vai, né? 4 sétimos, 5 oitavos, 2 nonos, e por aí vai, né? Frações decimais. Quando tá decimal, preste atenção. Decimais. Quando for 10, 100, 1000, é assim. Quando for 10 décimos, olha, 7 décimos, 3 centésimos, 1 milésimo. Tá vendo aí? Quando for maior do que 10, o denominador maior do que 10. Por exemplo, como é que eu leio essa fração aqui? Por exemplo, como é que eu leio essa fração? Aí, como não... Olha, presta atenção. O denominador sendo 2 é meio, aí continua. 3 é terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Maior do que 10. Maior do que 10. Maior do que 10. Para ler um denominador maior do que 10, a gente lê os dois e acrescenta ao denominador a palavra avos. Avos. Palavra avos. Certo? Avos. Por exemplo, 3 quinzeavos. 3 quinzeavos. Como é que eu leio isso aqui? Olha, 7 onzeavos. Como é que eu leio isso aqui? 8 trezeavos. Certo, pessoal? É 13avos. Preste atenção. O numerador sempre a gente lê normal. Pessoal, vocês viram essa palavra aí, por exemplo, avos? Vocês lembraram de alguma coisa? Por exemplo, como é que eu vou ler essa fração aqui? Ó? Né? Como é que eu leio essa fração aqui? Ó? Olha, pela lógica, eu ia ler assim, né? 2 centavos. É ou não é? 100 avos. Né? 100. Aí lá, vocês já viram alguma palavra parecida assim, com 100 avos? Dinheiro. Não. Dinheiro. Vamos lá, dinheiro. Dinheiro. Uma moeda. Você pega uma moeda de quê? De 50, por exemplo. 50 centavos. Olha só. 50 centavos. O que significa 50 centavos? Nem a metade de um real? É ou não é? Então, olha só de onde vem a palavra centavo, pessoal. A medida aí, né? 100 avos. 100 avos. Oh, quando você pegar, por exemplo, um real, vamos supor que você tem uma moeda de R$ 1, que você dividir em 100 pedaços, cada pedaço corresponde a um pedaço. De quantos pedaços que foi dividida a moeda? Um pedaço de quanto? De 100. Né? Pegar uma moeda de R$ 1, dividir em 100 partezinhas. Cada pedaço significa um de 100. Ou seja, um centavos. Não é assim? Olha, que é o quê? Vamos aprender. Ó. É um centavo. É ou não é? Ó. De onde vem a palavra centavo? Vem de 100 avos. Um centavo. É ou não é?
Se você pegar 50 centavos, você pegou o quê? Metade da nota, não foi assim? Isso quer dizer que a moeda de R$ 1 foi dividida em quantas partes? Em 100. Entendeu aí de onde vem a palavra centavo? Ou é a palavra centavo aparecendo aí? Então, quando você tiver 20 centavos, é como se eu pegasse uma moeda de R$ 1, dividisse em 100 pedaços, eu pegasse 20. Quando eu juntar 100 centavos, eu tenho R$ 1. Entendeu aí? Bem legal? Essa palavra aí. Então, preste atenção. Como ler a fração, olha, 1/5, 5/6. Se for maior do que 10, aí acrescenta a palavra avos ao denominador e lê normalmente. Lembre-se, ó. 1/12, 3/20. O numerador sempre a gente diz do jeito que ele está lá. Certo? O denominador é que não diz do mesmo jeito. Certo, pessoal? Leitura de frações. Aprenderam a ler uma fração? Sabem ler uma fração agora? Todos vocês sabem ler uma fração, bem bonitinha. Por exemplo, eu vou passar já para vocês como é que é. Outra ideia aqui de fração, né, pessoal? Por exemplo, outra ideia de fração é de quê? Fração como razão. O que é uma razão, pessoal? Preste atenção. Uma razão é uma divisão entre duas grandezas. O que é grandeza em matemática? Vamos botar isso na cabeça. Em matemática, grandeza é tudo que pode ser medido. Não é assim? Tudo que eu posso medir é uma grandeza. Certo? Então, vamos supor. Olha o exemplo aqui. Ó. Por exemplo, ó. João vende balões. Ele tem 7 balões. Quantos balões ele tem ao todo? 7. 3 são vermelhos. Né, pessoal? 3 são vermelhos. Ou seja, 3 de 7. Ou seja, ele tem quantos balões? Se eu pegar os balões que tem na mão dele e dividir em partes iguais, eu vou ter quantos balões? Vou ter 7. Quantos balões são vermelhos? 3. De quantos balões que ele tem na mão? De 7. 3 de 7. 3 sétimos dos balões. Entenderam aí? Por exemplo, a fração 3 sétimos expressa uma comparação de números naturais. 3 e 7, ou seja, uma razão entre 3 e 7. Quando lançamos, por exemplo, uma moeda, a possibilidade de resultado pode ser caro ou coroa. Por isso dizemos que a medida de chance de probabilidade é 1 em 2. Ora, quantas faces a moeda tem? 2. Quando eu jogo ela para cima, só vai cair com uma para cima. Não vai cair com as 2 faces para cima. Como é que pode? Ou cai cara ou cai coroa. Das 2, uma. Concordam comigo? Então, pronto. Sim. 2 e 7. Então, prestaram atenção como também a fração pode ser isso? Lembre-se, o numerador indica a quantidade que eu estou falando aqui. E o denominador indica todos que ele tem na mão. É ou não é? Todos, a quantidade toda. Prestem atenção nisso. Então, eu quero que vocês se liguem nas frações. De onde é que vem a fração? A fração vem de alguma coisa que você dividiu algo, não sei o que, não sei o que é que está falando, não sei de onde é que saiu, mas alguma coisa que você dividiu em partes iguais, certo, pessoal? Onde o denominador representa quantas partes eu tenho e o numerador representa quantas partes eu peguei. Ou eu considerei, ou eu pintei. Entenderam aí como é legal? Certo? Então, eu queria que vocês agora, certo, pessoal? Olha, página, vou mostrar a você a página, e vocês vão agora me fazer umas coisinhas, e eu vou pedir para vocês. 169, a página que a gente estava. Pronto, vamos lá. Se liguei aqui. Vocês vão responder agora, no livro de vocês, na página 170, certo? 170, a questão 1, 2 e 3. Melhor, vocês vão responder da questão 1 até a questão 8. Estão vendo aí, ó? Da página 170 e 171. Da 1 até a 8. Beleza? 170 e 171. Entendeu? Página 170 e 171. Sim. Da questão 1 até qual questão? Até a questão 8. Pronto. Depois vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão para a página 173. 173. Anotem aí para botar lá no grupo, viu?
173, vocês vão fazer a questão 17 e 18. Bom, preste atenção. Da 170 e 171 é da 1 até a 8. Da 173, vocês vão fazer a 17 e a 18. Beleza? Beleza. Pronto. Essa é a atividade de vocês hoje. A aula, prestem atenção que as nossas aulas agora estão sendo menores, pequenininhas, porque o assunto é mais para vocês aprenderem, vocês se ligarem. Não tem muito cálculo para fazer, não, né? É mais o quê? Observação, observar as coisas. Então, pronto. Observem as coisas, prestem atenção. Essa é a atividade que vocês vão fazer. Pronto, já botou, né? No grupo. Muito obrigado por colocar lá no grupo. Valeu. Prestem atenção nisso. Pode até que horas? Não, a atividade vocês vão entregar só amanhã. Atividade só para amanhã. Pronto, viu? Caralho, você botou no grupo errado. Botou em que grupo? O grupo de inglês? Foi nada, não. Porque eu tô no computador, eu botei no primeiro que vi. Eu pensava que estava de matemática. Foi nada, não. Mas vá pronto, tá bom? Então, essa foi nossa aula de hoje. As aulas estão sendo menores, porque o assunto é mais observação, não tem muito cálculo, né? Aqui vocês estão vendo que não tem cálculo, não. Cálculo nenhum. É para vocês mais aprenderem a fazer as coisas, a chamar as coisas. Certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus. Tchau e até amanhã. Amanhã a gente vai dar atividade. Amanhã, antes da aula, vocês postam uma atividade para a gente responder depois. Certo? Valeu? Tchau, um abraço. Fiquem com Deus.